Fala aí, aqui é Humberto do Responde Aí. Bora bater um papo sobre equações de Maxwell? Beleza. As equações de Maxwell são o seguinte: são 4 leis que o Maxwell formulou para descrever o campo elétrico e o campo magnético e como é que eles interagiam um com o outro, beleza? Vamos para a primeira lei. A primeira lei de Maxwell é a seguinte, é a lei de Gauss. A lei de Gauss diz o seguinte, que imagina que eu tenho uma carga aqui Q no meio, e aí eu fecho uma superfície imaginária ao redor dela. E é o seguinte, essa carga vai gerar um campo elétrico, tudo bem? E eu vou imaginar que essa superfície que eu estou fechando aqui, vou dividir ela em vários pedacinhos infinitesimais, dA, tudo bem? Cada pedacinho é um dA, é infinitesimal, muito pequenininho. E aí o Gauss ele falou o seguinte, ele disse que a integral da superfície fechada de EdA é igual à quantidade total de carga, tudo bem, que tem dentro dessa superfície, sobre ε0, beleza? Então, fechei a superfície e calculei qual que vai ser a integral de superfície EdA e ele descobriu que é igual à quantidade total de carga que tem aqui dentro, beleza? Ou seja, é a quantidade de campo elétrico que essa carga está emitindo, tranquilo, vezes cada pedacinho desse infinitesimal da minha superfície. E essa aqui, relembrando, é a forma integral da lei de Gauss. E agora a gente vai ver para muitos propósitos quais vão ser as formas diferenciais dessas leis, porque vai ajudar bastante a gente. Então, vamos tentar colocar esse cara aqui numa forma diferencial. Vamos ver como é que fica. Ó, vocês vão lembrar, vai lembrar o seguinte, que o ρ é igual a dQ/dV, ou seja, a densidade de carga volumétrica, tudo bem? E aí, se eu jogar o dV para lá, jogar o dV para cá, tudo bem? Integrar dos dois lados, eu vou fazer o seguinte, vou que a quantidade de carga total é igual à integral volumétrica de ρdV. Beleza. Vocês vão lembrar aqui do teorema da divergência, que diz o seguinte, que eu posso substituir uma integral da superfície fechada, FDA, por uma integral volumétrica, contanto que eu coloque aqui um divergente da função f, beleza? E o divergente é o quê? Ele vai ser justamente a derivada, tudo bem, da função fx, fy por x e yz, beleza? Da soma da derivada das suas componentes, das derivadas em cada componente. Beleza. E aí eu posso, através desse teorema, ajustar a minha lei de Gauss da forma integral, para transformar para a forma diferencial. E vamos ver como é que fica isso. Reparem aqui, ó, esse aqui é o lado esquerdo da lei de Gauss, ok? E aí, através do teorema da divergência, que está aqui de novo, ó, tá vendo? Eu transformei esse lado aqui do lado esquerdo da minha lei de Gauss nesse cara aqui, tudo bem? Que é a integral volumétrica do divergente de E, beleza? dV. E esse aqui é o lado direito, relembrando o seguinte, que lá do lado direito aparecia a quantidade de carga sobre ε0, não é verdade? Mas a quantidade de carga está aqui, ó, é a integral volumétrica de ρdV. Beleza, então eu coloquei aqui dentro. Então você repara o seguinte, que se eu tenho a integral volumétrica aqui, dV aqui, quer dizer que o divergente de E tem que ser igual a ρ sobre ε0. Então, a gente já descobriu qual que vai ser a forma integral da minha lei de Gauss. Perdão, forma diferencial da lei de Gauss, me desculpe. Vamos lá. Agora, a segunda lei vai ser quem? Vai ser a lei de Gauss magnética, beleza? Ela diz o seguinte, que agora, em vez de ter uma carga lá dentro, eu tenho um ímã, tudo bem? Então, ela diz que a quantidade de campo magnético que sai do Polo Norte vai ser, através de uma superfície fechada, tudo bem? Vai ser igual à quantidade de campo magnético que entra nessa superfície fechada, beleza? Então, a quantidade que sai vai ser igual à quantidade que entra, ok? E aí o Gauss formulou o seguinte, que a integral da superfície fechada de BdA vai ser igual a zero, a quantidade que entra é igual à quantidade que sai. E colocando isso em forma diferencial, a gente tem que o divergente de B é igual a zero, beleza? Maravilha. Agora a terceira lei diz o seguinte, que é a lei de Faraday-Lenz. O que ela faz? Ela mistura o campo magnético com o campo elétrico. Olha só, imagina que eu tenho um ímã aqui, ele está se movendo. Esse ímã gera campo magnético e, repara só, imagina que eu tenho uma curva fechada aqui. Imagina que eu tenho um fio fechado, tudo bem, um círculo. Então, quando esse campo magnético está se movendo, né, esse ímã está se movendo para a direita, e esse campo magnético está atravessando essa curva fechada aqui, essa variação do fluxo magnético causa o quê? Uma variação do campo elétrico lá dentro. Com isso, com essa variação do campo elétrico, isso gera uma corrente nesse fio, ok? Então, o Faraday descobriu o seguinte, que quando eu gero, repara só, a integral de uma curva fechada de EdL, beleza? Ou seja, do campo elétrico que está sendo formado aqui, é igual a menos, ou seja, esse menos está aqui porque ele está indo contra a variação do fluxo magnético.
do campo magnético, tudo bem? Ou seja, o campo elétrico gerado aqui, ele vai contra a variação do fluxo magnético. Repara que o dφ dt é o quê? É a variação do fluxo magnético no tempo. Então esse menos aqui representa exatamente isso, que quando o campo magnético está passando aqui, o fluxo dele está variando, o campo elétrico que surge, ele tenta se opor a essa variação do fluxo, beleza? Então o campo elétrico que está variando aqui tenta se opor, por isso menos, à variação do fluxo magnético, beleza? Maravilha, vamos tentar ver agora qual que é a forma diferencial dela. Relembrando, quem que é o fluxo magnético? O fluxo do campo magnético é a integral de uma superfície vezes BdA, tudo bem? É a integral de BdA, de uma superfície. E agora a gente vai lembrar o seguinte, o Teorema de Stokes. O Teorema de Stokes é o que diz o quê? Que a integral de uma curva fechada FDL, a gente pode substituir ela por uma integral de uma superfície de uma determinada área, que essa curva está fechando, beleza? Só que contando que eu tenho que substituir esse cara aqui por um rotacional de F. E quem que é rotacional? O rotacional é esse cara aqui, ó. Eu vou, rotacional de E, por exemplo, é o quê? É IJK, a derivada de x, y, z e as componentes em x, y e z. E eu vou fazer o determinante. Esse é o rotacional do campo E. Beleza. Então, feito isso, o que eu vou fazer? Reparem só, ainda usei o Teorema de Stokes, reparem que essa é a parte da esquerda da minha lei de Faraday. Usei o Teorema de Stokes, agora eu venho para a parte do meio, tudo bem? Consegui substituir o E por esse rotacional de E, beleza? E essa aqui é a parte da direita da minha lei de Faraday, que lembra que era dφ dt. E o φ é quem? Φb está aqui, ó. Então eu substituí o φ aqui dentro, beleza? Então eu vou jogar esse dt aqui para dentro, beleza? Que vai virar uma derivada parcial, porque aqui era uma derivada total. Aqui eu jogo aqui para dentro, ele vai estar derivando somente o b, ok? Beleza. Com isso eu tenho aqui uma integral de superfície aqui, uma integral de superfície aqui. dA aqui, dA aqui. Com isso eu posso igualar esses dois caras aqui. E aí eu tenho a minha forma diferencial da lei de Faraday-Lenz, beleza? Que diz o seguinte, que quando um campo magnético está variando, ou seja, eu crio uma rotação do campo elétrico, beleza? Se um campo magnético variou com o tempo, naquele local ali eu estou gerando uma rotação do campo elétrico, beleza? Agora a quarta lei de Maxwell, que é a lei de Ampère-Maxwell, diz o seguinte, se eu tenho um fio e tem uma corrente passando por esse fio, essa corrente que passa por esse fio vai gerar um campo magnético num círculo fechado aqui. Ele diz que a integral dessa curva fechada de BdL é igual a μ0 vezes I. Lembre, zero é uma constante que está escrito aqui, e esse I é a corrente que está passando pelo fio, beleza? Então, a corrente passou pelo fio, vai gerar um campo magnético aqui nesse ponto. Show de bola? Beleza. Só que agora tem um detalhe, eu tenho um problema. Imagine que eu tenho essa seguinte situação aqui. Eu tenho essa situação. Que eu tenho um fio que passa aqui, tudo bem? E tem uma corrente que passa por ele. E eu tenho um capacitor, beleza? Show. Só que tem um problema. Vamos agora dizer, em vez de eu pegar uma superfície bonitinha dessa, eu peguei uma superfície meio doida, beleza? Eu peguei uma superfície que parece uma sacolinha de mercado. Mas não tem problema de escolher esse tipo de superfície, contando que a borda da superfície esteja no lugar que eu quero, aqui no lugar devido, ok? Que seja nesse ponto aqui. Com isso, o que a gente analisa? Bom, se a gente analisar como é que vai ser a integral nesses dois pontos, vão dar dois de valores diferentes. Repara só, nesse ponto aqui vai dar justamente μ0i, ok? Vai dar μ0i. Porém, se eu tentar calcular a integral aqui no meio, a gente repara que não tem corrente, ok? Não vai ter corrente passando aqui no meio do capacitor, porque essa superfície está passando justamente no vácuo do capacitor. Então não tem corrente aqui no meio, só tem corrente aqui. Aqui faz sentido falar isso. Mas aqui no meio do capacitor não faz sentido falar isso, porque o I é zero. Então, temos um problema. E aí, o Maxwell ele descobriu que no meio do capacitor há uma variação do campo elétrico. E aí ele resolveu essa inconsistência. Repara só. Ele resolveu essa inconsistência fazendo isso aqui, ó. Ele adicionou esse novo termo, esse ε0 dφe dt. Ou seja, é a variação do fluxo do campo elétrico. Repara só. Ele chamou de corrente de deslocamento, beleza? Show! E aí, o que é esse cara, né? O fluxo do campo elétrico é esse cara aqui, ó. Integral de S é dA, beleza. Na forma diferencial, a gente tem esse cara aqui, que vai ser o rotacional de B, μ0J, J vai ser a densidade de corrente, que é relativa à corrente que está passando, μ0 é ε0 e dρ é dρt,
justamente que é, ou seja, a variação, o que pode causar uma rotação do campo magnético? Ou é uma variação do campo elétrico, ou é uma corrente passando pelo fio, beleza? Qualquer uma dessas duas vai gerar uma rotação do campo magnético. Resumindo todas as leis, nós temos o seguinte, temos elas aqui na forma integral e na forma diferencial. O que vale salientar aqui é o seguinte, que todas as integrais de superfície fechadas vieram divergentes e todas as integrais de uma curva, integrais fechadas de uma curva viraram rotacionais, beleza? Show! E agora o Maxwell pensou o seguinte, imagina que eu tenho uma carga aqui e agora eu vou variar essa carga, beleza? Eu vou tentar mexer essa carga. Bom, como a gente viu, deixa eu voltar aqui, como a gente viu que o Maxwell, né, ele percebeu que quando eu variava o campo elétrico, o campo magnético variava também, tanto aqui, tanto nessa lei quanto nessa lei, ele falava, quando o campo elétrico varia, eu tenho uma rotação do campo magnético. Quando o campo magnético varia, eu tenho uma rotação do campo elétrico. Então ele falava, vamos botar uma carga lá e vou mudar ela de posição, vou ficar fazendo ela oscilar. E ele percebeu o seguinte, que quando ela oscilava, havia uma variação do campo elétrico e, consequentemente, essa variação do campo elétrico fazia variar o campo magnético e, consequentemente, esse campo magnético fazia variar o campo elétrico e assim por diante. Então ele percebeu que a variação do campo elétrico gerava variação do campo magnético, variação do campo magnético gerava variação do campo elétrico e assim por diante. Então ele percebeu que ela gerava uma onda eletromagnética, essa oscilação da carga gerava uma onda eletromagnética. E percebemos aqui nessa figurinha como é que é a cara, né, muito simplificadamente, de uma onda eletromagnética, perdão. Que a gente repara que a variação do campo elétrico, tudo bem, está variando, gera uma variação do campo magnético e vice-versa. Uma variação do campo magnético gera uma variação do campo elétrico. Beleza. E agora, olha só, lembrando dessa propriedade aqui, propriedade matemática desses rotacionais aqui, a gente vai usar isso aqui agora para o seguinte, repara só. O Maxwell ele chegou numa conclusões importantes, usando essa propriedade, ele conseguiu reescrever as leis dele dessa maneira aqui, de jeito que ele consiga simplificar e entender melhor como é que funciona a variação do campo elétrico e do campo magnético, como é que um influencia no outro. E ele percebeu o seguinte, repara que isso aqui, Nabla 2, né, ele chama de Laplaciano, tá beleza? Laplaciano, ele de f significa o quê? É a derivada segunda de f por x², derivada de fy, derivada de fz, tudo bem? Tudo derivadas segundas das componentes de f, dessa função. Isso é o Laplaciano. Beleza. E aí, o que acontece? Ele, através de manipulações, ele conseguiu chegar nessas duas carinhas aqui, que parecem muito uma equação da onda, não é verdade? Uma equação da onda, repara, é bem parecido. Tem um Laplaciano aqui de f, tá vendo? 1 sobre v², e aqui como é que varia a função de f com o tempo. Repara só, derivada segunda com o tempo, e aqui tem o μ0 e ε0. Então ele percebeu que esse μ0 e ε0 teria que ser igual a esse 1 sobre v². E aí ele descobriu o seguinte, que fazendo essa igualdade, ele simplesmente descobriu a velocidade da luz. Ele descobriu que v tinha que ser 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E essa velocidade é a velocidade da luz. Com isso, ele descobriu que a luz é uma onda eletromagnética. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!